Então, com a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, vamos ler os versos 16 e 17. Pode ler comigo, assim, compassadamente, vamos juntos? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus, vamos falar com o Senhor. Querido Pai, obrigado pela vida, pela força que está movendo nossos corações, pela presença de teus filhos na tua casa, por todos que o Senhor reuniu neste lugar, que nos torna o corpo do Senhor nesta terra. Obrigado, Senhor. Estamos com os nossos ouvidos abertos e o coração também para ouvir a tua palavra. Amém? Podeis sentar. Quem é leitor da Bíblia sabe que Paulo, num dado momento do seu ministério, ele começou a expressar um grande desejo de pregar o Evangelho em Roma. Roma era a altiva capital do império. E Roma, sendo o local do trono do imperador, sendo a capital que governava o mundo da época, inclusive a própria Israel, Roma era altiva e ridicularizava as notícias que chegavam em Roma sobre o Evangelho. Os crentes eram tolerados, suportados, mas para os romanos, para a cúpula romana, somente os criminosos morriam como Jesus havia morrido na cruz. E é claro que muitos, a maioria, não acreditavam nem na ressurreição dele. Além disso, o Evangelho provinha de uma pequena capital dominada por Roma, que era Jerusalém. Então não era um fato relevante para os romanos, para os imperadores e para os seus assessores. Mas mesmo assim, Paulo está disposto a pregar em Roma. Na realidade, Paulo disse que era uma meta que ele tinha, pregar o Evangelho em Roma. Não obstante todas as oposições que poderia haver em Roma, Paulo afirma com toda convicção: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos que lembrar que naqueles dias Paulo era o maior e o mais influente representante do Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo sabia do que estava falando. Eu quero chamar a sua atenção para nós pensarmos sobre 3 razões apenas. Por quê? Nós não devemos envergonhar do Evangelho, como Paulo disse que não se envergonhava. Em primeiro lugar, Paulo sabia que somente o Evangelho apontava com absoluta segurança o caminho da salvação. Jesus havia declarado, e isto era conteúdo do Evangelho, Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo cria piamente na declaração de Cristo, e ele sabia que Jesus não era um dos caminhos. Paulo sabia que Jesus era o único caminho. E neste particular, o Evangelho, então, era portador de uma mensagem exclusiva, única e singular.
Paulo vai escrever depois, mais tarde, em uma das suas epístolas, porque há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É preciso saber o que Paulo sabia, para nós termos, vamos dizer assim, um orgulho santificado, né? De sermos pregadores do Evangelho, de sermos crentes no Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é essencialmente a mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo. Paulo, sabendo disso, propôs: nada farei, nada pregarei no meio de vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo afirmou: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O escritor aos Hebreus também confirma essa singularidade do Evangelho quando ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Que segurança, que firmeza! O Evangelho não chegou até nós como meras histórias, não, irmãos. O Evangelho chegou até nós como mensagem vinda diretamente de Deus, por meio de homens ungidos, homens santos de Deus, que deram a vida para proclamar os fatos que transcorreram em Jerusalém no primeiro século, quando o Senhor Jesus Cristo foi levado à cruz, foi morto, sepultado, terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus, enviou o seu Espírito Santo à igreja. Isso aí são os fatos que historicamente está movendo o mundo até hoje, depois de 2000 anos. Quando alguém diz assim: eu creio no Evangelho, você está crendo na mais significativa mensagem que os seres humanos já receberam e que tem trazido esperança para o coração do homem. A primeira razão porque Paulo não se envergonhava do Evangelho, então, porque ele aponta com completa segurança o caminho da salvação. Se alguém quer ir para o céu, deve ler o Evangelho, deve ouvir as palavras do Senhor que estão no Evangelho. O Senhor assegurou que sua mensagem chegasse às gerações subsequentes, até os nossos dias, e podendo ir até mais adiante, atingindo novas gerações que porventura poderão existir sobre a terra. Para quê? Para que todos os homens tenham o direito de conhecer o plano da salvação e ser salvos. Segundo, o apóstolo Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho, segundo ele, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é apenas uma mensagem bonita, ela é a mais bela de todas, mas ela não é só uma mensagem que pode ser classificada como bonita, ela é a mais plena manifestação do poder de Deus para a salvação do ser humano. A raça humana caiu em transgressão e foi dominada pelo poder do pecado. O pecado exerce um poder dominativo, dominante. Os homens se tornaram escravos, porque o pecado os conduziu a vícios, a maus pensamentos, a atitudes orgulhosas. Então, por conta disso, surgiram sentimentos de frustração, de vazio, de medo. E este vazio passou a fazer parte da vida do ser humano, do dia a dia dele, do seu mundo emocional. Como escapar deste estado de coisas, de ruína dominante? Como escapar? O ser humano precisa muito mais do que de boas intenções. Para vencer esse caos instalado pelo pecado,
o homem precisa do poder de Deus. Você tem boa vontade, mas você não tem poder para vencer o pecado. Não caia na bobagem de lutar contra o pecado com suas forças, porque você nunca o vencerá. Se alguém pretende sair desse estado caótico de homem caído para viver uma vida que agrada a Deus, comece ouvindo o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, que te dará uma nova energia, um novo vigor para viver acima do estado de ruína que o mundo se encontra. Isso quero dizer que, mesmo que um homem vá para uma faculdade, seja bem formado, bem educado, bem instruído intelectualmente, ele poderá continuar sendo um miserável escravo do pecado, porque a faculdade, as matérias acadêmicas, porque todo esse esforço não faz do homem um liberto. A mente é educada, mas o espírito continua escravizado. Só o Evangelho liberta o homem do poder do pecado. Essa era a razão porque Paulo não se envergonhava do Evangelho. Os homens, os seres humanos, não é uma opção crer no Evangelho. Olha, você pode crer e pode não crer. Não, esta é a única opção para o homem vencer, sair da sua condição de caído e travar um relacionamento profundo com Deus. Ele não tem outra opção, não existe dois caminhos, somente um caminho pode nos ligar a Deus, e este caminho é por meio do Evangelho, que nos aponta a obra de Cristo, o trabalho de Cristo. O milagre da salvação revelado no Evangelho aponta para a cruz. Para a cruz. A salvação de Cristo, segundo a Bíblia, é suficiente para salvar o mundo inteiro. Mas é claro que ela só será eficiente para aqueles que creem. Por isso Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele que não crê fica de fora, perde a bênção, vai morrer de sede perto de uma fonte de águas, vai viver uma vida de fraqueza perto de uma fonte de poder, igual Agar, que ficou no deserto morrendo de sede, e Deus teve que enviar um anjo para mostrar para ela uma fonte de água que estava bem perto. O trabalho do evangelista não é salvar. O pregador não salva ninguém, mas o Salvador pode dizer para você que a fonte de água está bem perto de você. Você pode beber dela, você pode saciar sua sede, você pode ser salvo, você pode ser perdoado, você pode ter uma vida transformada, a sua vida pode ser feita de novo e você começar uma caminhada diferente e nova com Deus. Terceira razão, porque Paulo não se envergonhava do Evangelho. Ele disse assim: porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. O que significa justiça de Deus? Significa o padrão perfeito de Deus para a vida de seus filhos. Uma vida acima do poder do pecado. Isto é a justiça de Deus. Mas como obter a justiça de Deus? Então Paulo está explicando que é por meio do Evangelho. Você não obtém a fé que te dá acesso à justiça de Deus, você não obtém essa fé ouvindo qualquer mensagem. Não serão os noticiários da televisão, do jornal, não serão os bate-papos com o bate-papo com os amigos que vai gerar em você a fé que te tornará justo. Não. A fé que te torna justo, ela é gerada pela mensagem do Evangelho.
Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. A Bíblia Sagrada diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. À medida que a palavra de Deus vai operando na sua mente, Deus vai destampando, abrindo o seu coração, até que num dado momento a luz brilha. A Bíblia diz que o Deus desse século, com D minúsculo, que é o Deus perverso, maligno, ele fica tentando impedir que essa luz brilhe no coração do homem. Cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas só que o Evangelho é poderoso, à medida que ele vai batendo, ele vai falando, ele vai ecoando. Vai chegar um momento que o homem que está sob essa influência será liberto. A sua mente vai abrir, ele vai acordar como de um pesadelo e vai descobrir que há uma esperança grandiosa para ele em Cristo. Ele vai acordar naquele momento e vai dizer: sou eu, foi por mim que Cristo morreu. Por incrível que pareça, isso só tem que acontecer por revelação. Não adianta as pessoas falarem o chavão. Vai chegar um dia em que o homem vai gritar e exclamar com júbilo: foi por mim que ele morreu, eu creio nele, eu o aceito. Essa exclamação é pessoal, é única. Cada ser humano tem que chegar nesse ponto, no zênite de Deus, aonde a luz brilha, a revelação resplandece, e aquele homem diz: eu sou o pecador por quem Cristo morreu, eu o amo, eu o quero, eu o aceito, eu viverei para ele porque ele morreu por mim. Este é o momento do milagre. Paulo então diz o seguinte: no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Somente aqueles que creem na mensagem da cruz são feitos justos. Nenhum homem é justo por outra maneira. Não existe duas maneiras. Para que o homem chegue a esta experiência de dizer: fui justificado por Cristo, estou vivendo a situação de justo agora nele, ele tem que ter contemplado a obra da cruz, para si mesmo, para ele próprio. Paulo disse que essa justificação, ela é operada, ela é comunicada pela fé no sangue de Jesus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, sem obras, sem a pretensão de querer apresentar alguma coisa para Deus, querer trocar com Deus alguma coisa pobre que você fez. Gratuitamente, pela sua graça, exclusivamente pela redenção que há em Cristo Jesus. O Evangelho nos dá acesso ao poder regenerador do Espírito Santo, e este nos transforma em novas criaturas. E agora eu quero trazer um ponto importante dentro desse último ponto, que já estamos nele. Você tem que entender, quando a Bíblia se refere a pecado e pecados, é isso mesmo que você ouviu, singular e plural. A Bíblia faz distinção quando ela trata do pecado, e depois quando ela trata dos pecados. A expressão pecado no singular tem a ver com a nossa natureza. No plural, tem a ver com a nossa conduta. No primeiro caso, nós estamos falando da natureza herdada de nossos pais. Ou seja, todos nós nascemos pecadores. A
pessoa começou a roubar e virou pecador? Não, ela já era. E porque ela era pecadora, o pecado se manifestou no furto, no roubo, na mentira, no adultério, na prostituição. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Quando a Bíblia fala pecado no singular, está falando dessa natureza que opera dentro da gente como se fosse uma lei, empurrando, persuadindo a gente a agir de forma errada. Você pode dizer, quando começa essa lei, pastor? Desde a concepção. Porque a natureza do pecado é transmitida pelos pais desde a concepção. Se fala, mas uma criança de 1 mês de vida é pecadora? Sim. Ela ainda não está manifestando abertamente, mas você vai ver, quando ela estiver com 1 ano, 2 anos, você vai ver ela ter ira, ela gritar, ela dar birra, ela ter compulsão de raiva, de ódio. Por quê? Porque ela nasce pecadora. Então a Bíblia faz distinção. No primeiro caso, então, estamos falando da natureza herdada. No segundo, plural, estamos falando de nossa responsabilidade pessoal, de nossos atos, atitudes. A natureza pecaminosa, que a gente nasce com ela, está dentro. Deus elaborou o plano da salvação no intuito de resolver este problema também, da natureza pecaminosa, não apenas dos atos. Por isso que a obra de Jesus Cristo, além de operar justificação, que é do lado de fora, externo da gente. Eu vou explicar isso melhor, mas deixa eu falar a parte interna do homem. A Bíblia chama de regeneração. Jesus veio regenerar o homem. Regenerar é dar a ele vida espiritual, porque no pecado ele está morto, espiritualmente ele está morto. Quando Deus opera na cruz a justificação é um ato legal, tem a ver com a quebra da lei. É um processo, como se fosse um processo jurídico, que Deus entra como nosso advogado, e Jesus como aquele que vai defender nossa causa e pagar pelos danos que nós fizemos, que nós cometemos. Então a justificação é um reparo que Jesus faz a nosso favor com relação à lei de Deus que nós quebramos. Ele nos justifica mediante o pagamento da sua própria vida, e a vida é representada pelo sangue, e por isso a gente sempre fala mais do sangue de Jesus. Crer no sangue, aceitar a eficácia do sangue, permitir que o sangue te lave. Por quê? Porque isso está de acordo com o Velho Testamento, onde Deus tinha dito que nenhum pecado podia ser expiado, senão pelo sangue, porque o sangue representa vida dada pela vida. Justificação é um ato externo, você não tem que sentir nada, você só tem que crer. Jesus pagou pelos meus pecados. A cédula que me era contrária, ele cravou na cruz. Os mandamentos que me condenavam, ele simplesmente me justificou perante a lei de Deus. Não sou mais transgressor. É como se você tivesse cometido uma multa no trânsito e alguém se colocasse no seu lugar e dissesse: eu vou pagar por você, e pagasse e te entregasse a multa quitada, dizendo: você não deve mais nada, você não é mais transgressor, você pagou. Eu paguei por você. Jesus pagou por você. Você não tem que sentir, você tem que crer. Agora, a regeneração é uma obra interna. O Espírito de Deus regenera, entra na nossa vida e nos dá uma nova disposição de obediência e de amor a Deus.
Se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, isso não acontece à parte, não. Quando o homem crê em Jesus Cristo como Salvador, vai acontecer tudo junto. Vai acontecer a justificação externa, vai acontecer a regeneração, que é a entrada do Espírito Santo no coração dele, e ele vai começar a gostar das coisas divinas, ele vai começar a gostar da verdade, da justiça, do amor, ele vai rejeitar o mal. Depois de algum tempo, você servindo a Deus, como homem regenerado, como mulher nascida de novo, você não suporta mais o pecado. O pastor, estou na igreja, mas ainda tem umas coisas assim que muito forte, me atrai nesse mundão e tal. Então aproxima mais de Jesus e aprofunde o seu conhecimento e a sua experiência com Ele, porque daqui a alguns dias, daqui a uns meses, você vai me contar se essas coisas ainda têm poder sobre você. Não vai ter. Não vai ter, porque a regeneração de Jesus criou dentro de você uma nova natureza. Hoje, sinceramente, irmãos, claro que estou falando de coisas que Deus mudou na minha vida, que antes eram naturais e eu até gostava delas, mas hoje elas são desprezíveis, elas não servem para mim. Eu fico contrariado se elas de leve, suavemente tentam passar pela minha mente, e eu digo: jamais. Esta era a vida daquele homem irregenerado, morto em pecados. Eu estou indo para o céu, eu vou morar com Deus, eu vou viver num lugar de luz, de santidade, beleza, pureza, onde a justiça é perfeita, onde a verdade brilha, onde o verdadeiro amor está reinando, onde a glória de Deus envolve todos, aonde nem pensar nessas coisas tem lugar lá. Nem pensar. A regeneração tem a ver então com a natureza pecaminosa. E os atos pecaminosos, porque estamos falando de pecado no singular e pecado no plural. Pecado no singular diz respeito então à natureza herdada e precisa de regeneração. Mas e os atos praticados? Esses atos praticados exigem perdão. Perdão. Vamos ver essa diferença na própria Bíblia. Abra a sua Bíblia, 1 João capítulo 1, verso 8 e 9, isso está bem explicado pelo próprio apóstolo João. Primeira epístola de João capítulo 1, verso 8 e 9. O verso de número 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, está no singular. Na sua Bíblia está no singular? Está no singular, sim ou não? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nesse sentido aqui, João está reforçando a doutrina que Paulo pregou de que todos pecaram. Se alguém disser que não tem pecado, ou seja, nunca pecou, não nasceu com natureza pecaminosa, está enganando a si mesmo. Aliás, para ter noção da salvação de Cristo, tem que ter primeiro a noção da gravidade do pecado, da presença do pecado. Então, o pecado no singular, ninguém escapa, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora vem o verso 9: se confessarmos os nossos pecados, agora ele já está falando no plural, e esses pecados aqui são atos, claro, eles procedem da natureza pecaminosa e se transformam em atos, atitudes agressivas, palavras duras, críticas, orgulho, mentira e etc. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então o Senhor trabalha com o perdão para perdoar nossos atos pecaminosos e com a regeneração, e é claro também com o sangue de Jesus para operar na nossa natureza, para transformá-la, para nos dar uma nova natureza. Purificar de toda injustiça tem a ver então com a raiz, com o pecado no singular, e o perdão com os pecados praticados. O apóstolo Paulo declarou que o evangelho de Cristo
é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nessa doutrina da justificação pela fé, tem uma palavrinha que destaca, a palavra crer. Ela é fundamental. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso nós pregamos a palavra. Paulo, falando dessa doutrina, diz o seguinte: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então é um processo. Deus envia pregadores para que o mundo creia nele. Você pode dizer, eu não vou crer no que outro homem está dizendo. Você pode entender claramente quando um homem é enviado por Deus e a mensagem que ele está pregando é para o seu bem. E ele está apelando para você crer em Deus e não nele. A mensagem que eu prego é muitas vezes maior do que eu. Eu sou um porta-voz só. Eu sou uma pessoa escolhida para entregar um recado. Mas a mensagem que nós pregamos, ela é maior do que nós. É uma pena que, de fato, realmente, muitas pessoas rejeitam o Evangelho por conta do mensageiro. Daí o mensageiro tem uma responsabilidade de ter uma conduta adequada para que as pessoas dizem, não, esse é um homem sincero, né? Este homem não pode estar falando uma coisa ruim, porque eu conheço a vida dele. Eu sei onde ele mora. Sua família está entre nós. Ele constrói sua vida diante de nossos olhos. Ele não é um enganador. Mas mesmo assim, por melhor que o pregador seja, a mensagem é bem maior do que ele. Então Paulo diz o seguinte: a salvação é para todo aquele que crê. A mais nociva, a pior das manifestações da natureza pecaminosa, chama-se incredulidade. Você sabia? Fumar, beber, usar droga não é tão ruim quanto a incredulidade. Não é tão ruim. É ruim, mas não é tão ruim quanto. A incredulidade, como a Bíblia diz que a salvação é para aquele que crê, pode ser que uma pessoa comece a crendo tendo todos os vícios, tendo todo o comportamento pecaminoso de uma pessoa do mundão mesmo, mas ela começa a crer, e a fé que brota no coração dela vai tirar ela daquela vida, vai levá-la ao encontro da obra salvadora de Cristo. Mas se ela não crer, ela pode ser o homem mais moralista da cidade, que ele é o pior dos perdidos. Por isso Jesus disse que meretrizes e publicanos entrariam na frente dos religiosos da época dele, porque os religiosos não iam para a prostituição, mas eles eram de coração duro. As meretrizes estavam chorando aos pés de Jesus, arrependida, enquanto eles estavam criticando Jesus. Então Jesus disse: meretrizes e publicanos entrarão na frente de vocês no reino de Deus. Qual era o maior pecado? Pecado da incredulidade. Jesus escreveu e João registrou no seu evangelho: e quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, olha que está no singular, do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Esse é o pecado. Esse pecado da incredulidade está atrelado à natureza pecaminosa herdada dos pais. É pior do que os atos pecaminosos. Porque uma vez que o homem fecha o coração e rejeita crer, rejeita ouvir a palavra de Deus, então ele fecha as portas para todas as possibilidades da graça, da misericórdia, da benignidade de Deus para com os homens. A única coisa que Deus pede que você faça é que você comece a ouvir a sua palavra. E depois ele coloca as palavras dele no seu coração e a fé brota. Porque
porque você dispôs a ouvi-lo. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Primeira coisa que Deus pede do homem: ouça-me, me preste os seus ouvidos, deixe eu falar com você, dá-me um tempo para que eu fale com você. Se o homem falar, não tenho tempo para isso, eu não quero saber de religião, eu não quero saber de Bíblia, eu não tenho negócio com ninguém que diz que crê, este homem está fechando a porta para a misericórdia, para a compaixão, para a benignidade de Deus. Então o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, e o pecado, Jesus diz que é não crer em mim. Este é o grande trabalho do Espírito Santo, convencer o homem de que Jesus Cristo é o enviado de Deus, é o Filho unigênito de Deus, Ele é o único e suficiente Salvador. João escreveu no seu Evangelho: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Veja que a condição aqui não é as questões acessórias do pecado, é o problema da não crer, não crença, não fé. Quem crê não é condenado, quem não crê já está condenado. Não importa se a fachada do ser humano é de moralista e ele ostenta uma posição na sociedade de homem digno, mas ele não crê. De que adiantou toda a postura dele? Nada, absolutamente nada. De repente um bêbado da cidade converte e vai para o céu, e ele vai para o inferno. Ah, mas eu pagava minhas contas, eu procurava atender todos as pessoas, satisfazendo a justiça da terra. Mas você não satisfez a justiça do céu? A justiça do céu só tem um jeito de satisfazê-la: pela fé no sangue. Só Jesus fez a obra perfeita, só Ele pode pagar verdadeiramente a dívida que nós devemos. Mas eu fiz uma cesta, eu dei um prato de comida. Isso tudo é bom fazer, e Jesus espera que os seus farão isso sem nem propaganda, sabe? Sem nem ostentação nenhuma. Mas só que tem um detalhe: nada disso salva. Isso pode ser efeitos da salvação. Se Cristo está no seu coração, você vai tratar todo mundo bem. Se Cristo está na sua vida, você vai ajudar o pobre, o necessitado, você vai estender a mão para todos. Mas você não é salvo por conta disso, você é salvo por conta da obra de Cristo na cruz. Mas escute o restante do texto de João, do Evangelho, capítulo 3. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus disse certa vez: não há um sequer que seja bom, senão Deus. Falando dos homens, Jesus disse: não há um sequer. Paulo disse: não há um justo sequer. João escreveu: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então, definitivamente, Paulo, na carta aos Romanos, que muitos acreditam que é um evangelho, a carta aos Romanos é como se fosse um evangelho, é mais do que uma carta, é o evangelho da justificação, é o evangelho da fé em Deus. Então, no evangelho, Paulo diz: Deus encerrou todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quantos podem dizer glória a Jesus por isso? Que coisa, irmãos, que dom maravilhoso. Como chegou até nós este plano tão perfeito, elaborado por Deus que ama, que quer que nós estejamos com Ele eternamente, na vida eterna. Mas para terminar, o propósito de Paulo nesta epístola então foi mostrar que não podemos nos tornar justos por nossos esforços. Paulo então discorre dizendo que, em primeiro lugar, a lei revela a nossa culpa perante Deus, e
portanto, a nossa necessidade de justificação. Segundo, a lei revela a natureza pecaminosa dos nossos corações e, portanto, a nossa necessidade de regeneração. Existe um terceiro fator dentro da salvação de Cristo, além da justificação e da regeneração, que é a santificação, que é o exercício da justiça que Deus está plantando em nossas vidas. Justificação, regeneração, salvação. Paulo declara triunfantemente que o Evangelho, como sendo o poder de Deus para a salvação, ele nos garante que a graça de Cristo fará por nós aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Por isso nós pedimos todo dia para Deus: Senhor, tua graça, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Eu quero estar debaixo da tua graça. Nós vamos entrar no céu cantando sobre a graça e sobre o sangue. Pode ver no livro do Apocalipse que os cânticos que vão ser cantados lá no céu, que já estão na Bíblia, todos falam sobre o sangue, sobre a cruz, o Cordeiro de Deus, que nos lavou com seu sangue, que nos purificou de nossos pecados. Pela fé, então, podemos ser justificados, ou seja, feitos justos perante Deus. Pela fé, podemos ser santificados. Paulo vai tratar da santificação do capítulo 8 em diante de Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne estava enferma, se tornou possível pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo. Esta vida que Deus nos deu agora em Cristo, vai atingir o seu clímax na glória, no céu. Ela começa com a justificação, progride para a regeneração e vai caminhando na santificação, e será consumada na glorificação, quando nossos corpos serão transformados e nós ficaremos livres da presença do pecado, totalmente livres, mas nenhum vestígio, mas nenhuma ideia do pecado. É impossível ouvir o Evangelho de Jesus Cristo na sua integralidade, na sua profundidade e continuar sendo a mesma pessoa. Nunca, jamais, quem deu ouvidos ao Evangelho continuou sendo o mesmo, foi transformado para melhor. É isso que está acontecendo com você, que tem buscado ouvir a palavra de Deus. Milhares de pessoas ao redor do mundo têm testificado que depois de começarem a ouvir o Evangelho, a receber o Evangelho, suas vidas foram mudadas. Por isso Jesus convida a todos para virem a Ele e serem abençoados. Não importa como o homem esteja, Jesus vem e diz: vinde a mim todos, cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vou tirar o fardo das suas costas, eu vou colocar um jugo suave sobre a sua vida. O jugo de Jesus não faz mal para a gente, porque é aquele peso que nos faz sentir que Ele nos ama e nos protege e nos assegura a sua presença. Como diz o velho hino, o que é que eu devo fazer, pastor? Ouvir o chamado de Jesus. Jesus está chamando. Jesus está chamando, dizendo: venha como estás. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro, vida eterna e paz. Eu acredito que estou falando para um auditório de 100% de cristãos. Mas se tiver alguém entre nós que sente dúvidas a respeito da salvação, só tem uma coisa a fazer: decida no seu coração: vou ser de Jesus, vou recebê-lo na minha vida, vou abraçar este plano perfeito de Deus para caminhar com Jesus todos os dias do meu viver neste mundo. A Bíblia diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Vamos ficar de pé nesse instante. Glória a Deus.
Hoje eu quero fazer um convite, não para você aceitar Jesus, porque talvez você já aceitou. Se tiver alguém que não aceitou, venha aceitá-lo. Mas eu quero fazer um convite para orarmos pelos que necessitam de oração, pelos que querem crescer nesta salvação que Cristo já deu, para os que querem ter uma fé renovada, para os que querem experimentar o toque renovador do Espírito Santo em sua vida, para que a sua fé cristã não seja uma fé apática, seja uma fé vibrante. Então eu quero convidar aqueles que querem uma oração, talvez por motivos até de saúde, mas eu quero convidar que venham aqueles que desejam a busca desta renovação do Espírito, dessa alegria transbordante. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus quer renovar. Talvez você esteja com um pouco de sede, precisando desta água, e esta água está fluindo, esta água está jorrando, esta água continua procedente do trono. Ezequiel disse: eu vi que saía debaixo do trono um rio que ia sarando tudo pelo caminho. Vamos pedir: Senhor, corra, faça correr a teu vida, faz correr hoje, Senhor, o rio de águas vivas sobre o meu coração. Eu estou com sede, eu preciso, eu não posso andar neste mundo sem voltar a me saciar na tua presença. Oremos então por todos que vêm em busca desta graça, dessa renovação, dessa alegria. Pai Celestial, no santo nome de Jesus, nós oramos por todos os meus irmãos, desde adolescentes, jovens e pessoas anciãs, que o Senhor possa vir com a imensa graça do Senhor sobre a vida de todos, derramando, Senhor, este poder que transforma o homem, vivificando, fortalecendo, ungindo. Espírito Santo de Deus, o milagre te pertence. Somos só mensageiros da tua obra. A obra é tua, a obra te pertence. O Senhor é o Deus que caminha no meio do seu povo. O Senhor é o Deus que sara. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que levanta o abatido e fortalece o cansado. Comunica, Pai, poder ao coração deste irmão, desta irmã. Vivifica, dá alegria transbordante do Espírito Santo. Queremos viver, Senhor, neste sol brilhante da tua presença, da sua virtude, porque o Senhor prometeu que veio para trazer vida e vida com abundância. Que esta vida flua, que este rio passe sobre este coração, sobre esta vida, em nome de Jesus. Aonde estiver um irmão, uma irmã, alcance dessa pregação, dessa mensagem, possa ser agora tocado, possa ser agora renovado no Espírito, possa receber daquilo que você tem direito como filho de Deus, como filha de Deus. Receba pela fé, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita para o céu, diga assim: eu creio, recebo pela fé as bênçãos do Evangelho de Cristo, abraço nesta noite as promessas do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, louvando e bendizendo o Senhor. Deus abençoe.